Seja bem-vindo para mais uma viagem pelo mundo paranormal. Prepare-se para uma jornada repleta de arrepios, mistérios sombrios e histórias que desafiam até os mais destemidos entre nós. Onde a ciência e o desconhecido se entrelaçam. Me chamo Damian. E serei o teu guia. O cemitério de Bachelor's Grove é um local carregado de mistério e lendas, situado nos arredores de Chicago, nos Estados Unidos. Escondido entre árvores antigas e envolto em um ar de abandono, este cemitério ganhou reputação como um dos lugares mais assombrados da América. As lápides quebradas e tombadas contam histórias silenciosas de vidas que se foram há muito tempo, enquanto a vegetação densa luta para reivindicar seu espaço sobre o terreno sagrado. Muitos acreditam que as almas dos enterrados aqui ainda vagueiam entre as árvores, incapazes de encontrar paz. Os relatos de atividade paranormal são abundantes. Testemunhas afirmam ter visto figuras fantasmagóricas movendo-se entre as sepulturas, ouvir vozes sussurrantes nas sombras e sentir uma sensação opressiva de ser observado por olhos invisíveis. Tem sido palco de inúmeras investigações paranormais, atraindo curiosos e caçadores de fantasmas em busca de experiências sobrenaturais. Equipamentos de medição de atividade paranormal são comumente usados aqui, capturando fenômenos inexplicáveis que desafiam a lógica. Além das histórias de fantasmas, há contos sombrios de cultos e rituais macabros realizados entre as lápides à luz da lua. Essas histórias alimentam ainda mais a aura de mistério que envolve este lugar sinistro. Embora muitos visitem em busca de emoções fortes e encontros com o além, outros preferem evitar esse local assustador, temendo o desconhecido e respeitando os espíritos que ali residem. Apesar de seu estado de abandono e decadência, o cemitério continua a atrair aqueles que buscam respostas para o inexplicável, mantendo viva sua reputação como um dos locais mais assombrados e enigmáticos da América. À medida que o tempo passa, o cemitério permanece como um marco enigmático e sombrio na paisagem circundante. Suas lápides quebradas e cobertas de musgo testemunham séculos de história e incontáveis mistérios que continuam a intrigar os visitantes corajosos que se aventuram entre seus portões enferrujados. A reputação do cemitério como um ponto de encontro entre o mundo dos vivos e o dos mortos só cresce com o passar dos anos. Relatos de avistamentos fantasmagóricos e experiências inexplicáveis são transmitidos de geração em geração, alimentando a aura de mistério que paira sobre o local. Apesar das advertências e dos sinais de perigo evidentes, os curiosos continuam a se aventurar pelas trilhas estreitas entre as sepulturas. Atraídos pela promessa de emoções fortes e pela chance de fazer contato com o além, esses visitantes corajosos desafiam o desconhecido. As histórias que cercam o cemitério são tão variadas quanto assustadoras. Desde relatos de aparições de vultos pálidos até sons inexplicáveis ecoando entre as árvores, cada visita ao local parece revelar novos enigmas e alimentar ainda mais a imaginação dos que se aventuram por ali. Apesar de sua fama sinistra, o cemitério também evoca um sentimento de respeito e reverência. Aqueles que pisam em seu solo sagrado são lembrados da fragilidade da vida e da inevitabilidade da morte, enquanto os espíritos que lá residem são tratados com o devido cuidado e consideração. Enquanto o sol se põe no horizonte e a escuridão se instala sobre o cemitério, o mistério de Bachelor's Grove vive, sempre desafiando os que ousam explorar seus segredos mais profundos. E assim, esta terra de sombras e mistérios continua a intrigar e assombrar todos aqueles que se aventuram a desvendar seus segredos sombrios. Os relatos paranormais associados são vastos e variados, contribuindo para a sua reputação como um dos lugares mais assombrados da América. Entre os fenômenos mais comuns estão avistamentos de figuras vagando entre as lápides, muitas vezes descritas como sombras pálidas que se movem silenciosamente entre as árvores.
Além disso, muitos visitantes relatam sensações intensas de estar sendo observados por presenças invisíveis, acompanhadas por arrepios inexplicáveis e uma sensação de opressão no ar. Vozes sussurrantes e risadas misteriosas também foram ouvidas, mesmo em momentos em que não há ninguém por perto. Equipamentos de detecção paranormal, como gravadores de voz, câmeras infravermelhas e medidores de campo eletromagnético, frequentemente capturam fenômenos inexplicáveis, como vozes sem fonte aparente, anomalias de temperatura e leituras de energia incomuns. Alguns dos relatos mais arrepiantes incluem aparições repentinas de vultos ou rostos sem forma nas fotografias tiradas no cemitério, bem como sensações de ser tocado por mãos invisíveis ou de ser seguido por uma presença inquietante. As histórias de cultos e rituais macabros realizados entre as lápides acrescentam uma camada adicional de horror aos relatos paranormais, sugerindo que o cemitério pode estar impregnado não apenas com a energia dos mortos, mas também com a influência sinistra de práticas obscuras. Apesar das tentativas de explicar esses fenômenos através de causas naturais ou psicológicas, muitos continuam convencidos de que o cemitério de Bachelor's Grove é verdadeiramente assombrado, um lugar onde as barreiras entre os mundos dos vivos e dos mortos se tornam tênues, permitindo encontros inexplicáveis com o além. O vulto sem rosto. Um visitante relata ter visto uma figura sombria sem rosto entre as árvores enquanto explorava o cemitério à noite. A figura parecia flutuar silenciosamente antes de desaparecer, deixando o observador com uma sensação de medo profundo e uma inexplicável sensação de que estava sendo observado. As vozes nas sombras. Um grupo de amigos que visitava o cemitério à meia-noite relatou ouvir vozes sussurrantes e risadas misteriosas nas sombras ao seu redor. As vozes pareciam ecoar ao longo dos corredores entre as sepulturas, apesar de não haver ninguém visível por perto. O grupo deixou o cemitério apressadamente, perturbado pela experiência. O toque gelado. Uma mulher conta ter sentido uma mão fria tocar seu ombro enquanto fotografava uma antiga lápide no cemitério. Apesar de estar sozinha no local e não haver vento, ela sentiu claramente a pressão da mão sobre seu ombro, deixando-a com uma sensação de arrepios e um desejo urgente de sair dali. A aparição na foto. Um fotógrafo amador tirou uma série de fotos no cemitério durante o dia e, ao revisar as imagens em casa, notou uma figura nebulosa e sem forma ao fundo de uma delas. A figura parecia estar observando diretamente para a câmera, apesar de não haver ninguém visível no momento da captura da foto. A sensação de ser seguido. Um grupo de investigadores paranormais relata ter sentido constantemente uma sensação de ser seguido enquanto explorava o cemitério à noite. Apesar de não conseguirem detectar nenhuma presença física, todos os membros do grupo sentiram uma pressão constante em suas costas, como se algo invisível estivesse os acompanhando em sua jornada. Um dos locais de sepultamento mais antigos e fascinantes no lado norte de Chicago é o histórico cemitério de Rosehill. Fundado em 1859, o cemitério contém mais de 200.000 sepultamentos, com lápides deslumbrantes em todo o terreno. Muitos dos túmulos têm mais de 150 anos e pertencem a políticos famosos, artistas e figuras célebres do passado de Chicago. O cemitério também tem uma longa história de assombrações em torno de alguns de seus memoriais mais visitados. Ao longo dos anos, Rosehill tornou-se um ponto quente para atividades paranormais, com visitantes e funcionários tendo encontros estranhos nos jardins do cemitério e dentro do enorme mausoléu onde 10.000 pessoas estão enterradas. Na década de 1850, a cidade de Chicago enfrentava uma epidemia de cólera que ceifou a vida de milhares de pessoas. A taxa de mortalidade era alta, e a cidade estava ficando sem espaço para enterrar os falecidos, mas isso era apenas uma parte do problema. Antes do cemitério de Rosehill existir, aqueles que pereceram de doenças eram enterrados no antigo cemitério da cidade ao longo da beira do lago do que hoje é o Lincoln Park. A proximidade do cemitério com o lago Michigan,
combinada com os níveis elevados de água, fez com que moradores e autoridades de saúde temessem que os corpos poluíssem o lençol freático com doenças. Uma petição apresentada por moradores preocupados, juntamente com o testemunho do Dr. John Rausch, contribuiu para a necessidade de um novo cemitério e a abertura de Rosehill em 1859. Nos anos que se seguiram, milhares de pessoas foram exumadas do antigo cemitério da cidade e transferidas para Rosehill de trem, usando um elevador para baixar os caixões para o cemitério. Infelizmente, milhares de pessoas enterradas no antigo cemitério da cidade nunca foram realocadas para Rosehill e permanecem enterradas sob o zoológico Lincoln Park e outras áreas do parque. Uma das estruturas mais impressionantes do cemitério de Rosehill é a enorme portaria gótica na entrada. A histórica entrada de calcário e torre cineira, construída em 1864, foi projetada pelo famoso arquiteto William Boynton. Boynton também projetou a Chicago Water Tower, um dos únicos edifícios no centro da cidade a sobreviver ao incêndio de Chicago de 1871. O portão histórico também foi palco de avistamentos de fantasmas e um encontro bizarro em 2015. Visitantes do cemitério relataram ter visto o fantasma de uma jovem correndo pelo portão, mas quando alguém procura pela menina, ela não está em nenhum lugar. Os visitantes também relataram ter visto a menina olhando pelas janelas do escritório do portão abaixo da torre cineira. Acredita-se que o fantasma seja Philomena Boynton, neta de Williams Boynton, o arquiteto do portão do cemitério. Dizia-se que Philomena adorava brincar do lado de fora da portaria durante sua construção em 1864, mas sua vida foi tragicamente interrompida quando ela repentinamente faleceu de pneumonia, antes que o portão fosse concluído. O fantasma de uma menina não é o único evento estranho a ocorrer na entrada do cemitério. No verão de 2015, às 11h30 da noite, um casal teve um encontro bizarro ao dirigir na Avenida Rosehill em direção à entrada. Quando o carro se aproximou do cemitério, o casal ficou chocado ao ver um palhaço parado em frente ao portão acenando para o motorista que registrou todo o evento. O palhaço subiu pelo portão alto de 7 metros e acenou para o motorista uma última vez antes de fugir para a escuridão do cemitério. Embora o encontro bizarro não seja paranormal, a ideia de um palhaço assustador correndo por um cemitério à noite ainda é bastante perturbadora. O cemitério de Rosehill tem milhares de mausoléus, mas um que atrai muitos visitantes é o de Jacob Franks. O mausoléu é conhecido, não só pelo fantasma que apareceu lá, mas também pelo infame caso de assassinato por trás dele. A partir da década de 1920, funcionários do cemitério e visitantes relataram ter visto o fantasma de um menino perto do mausoléu de Jacob Franks. O menino era sempre visto de longe e quando alguém tentava se aproximar dele ele desaparecia. Os avistamentos ocorreram por décadas e continuaram até o início da década de 1970, antes de chegar abruptamente ao fim. O fantasma foi identificado como Bob Franks, um garoto que foi vítima de um crime terrível na década de 1920. Ele também foi sepultado dentro do mausoléu de Jacob Franks. Em 24 de maio de 1924, Bob Franks foi sequestrado por Richard Loeb e Nathan Leopold, filhos de duas das famílias mais ricas de Chicago na época. Loeb terminou a vida de Bob Franks em um carro alugado, e a dupla malvada descartou o corpo em um bueiro, mas foi descoberto no dia seguinte, junto com os óculos de Loeb, que foram usados para provar sua culpa no tribunal. Leopoldo e Loeb foram poupados da sentença de morte, mas receberam prisão perpétua pelo terrível crime. Em 1936, enquanto estava preso, Loeb foi atacado no banheiro da prisão por um detento empunhando uma navalha reta e morreu pouco tempo depois de seus ferimentos. Leopold foi colocado em liberdade condicional em 1958 e viveu o resto de sua vida em Porto Rico até morrer de um ataque cardíaco em 1971.
Após a morte de Nathan Leopold, o fantasma de Bob Franks nunca mais foi visto, sugerindo que seu espírito estava finalmente em repouso sabendo que seus assassinos haviam desaparecido. O cemitério de Rosehill tem muitas lendas assombradas e túmulos fascinantes, mas um dos memoriais mais fotografados é o monumento para Frances Pierce Stone e sua filha bebê. Escondida dentro de uma caixa de vidro, a estátua de mármore realista foi esculpida em Roma em 1856 e originalmente ficava no cemitério da cidade de Chicago antes de ser transferida para Rosehill, junto com a mãe e a filha. Uma lenda diz que a estátua esculpida à mão é um substituto para um original que foi perdido no mar em um navio afundado, mas que mais tarde foi provado ser falso. Outra história diz que a mãe morreu enquanto dava à luz sua filha, mas isso também foi provado ser falso. Frances, a mãe, faleceu em 1854, aos 20 anos, pouco depois de dar à luz sua filha, que também se chamava Frances. A bebê Frances tinha apenas 8 meses de idade na época de seu falecimento. Disse que a mãe morreu de tuberculose, mas a causa da morte permanece desconhecida devido aos registros terem sido destruídos no incêndio de Chicago de 1871. O monumento envidraçado também tem uma lenda assombrada por trás. A lenda diz que no aniversário da morte da mãe, a caixa de vidro se enche de névoa. No entanto, alguns acreditam que a névoa é provavelmente de condensação e mudança de temperatura. Ainda assim, muitas pessoas visitam o monumento no aniversário, na esperança de testemunhar a névoa fantasmagórica na caixa de vidro. Outro túmulo no cemitério de Rosehill que atrai muitos visitantes é o monumento único para Lulu Fellows. Como o monumento para Frances Pierce Stone, o túmulo apresenta uma estátua de mármore escondida em um estojo para protegê-lo dos elementos. Infelizmente, porém, a estátua foi deixada descoberta por muitos anos e sofreu danos no nariz e em uma das mãos. Lulu Fellows era uma elocucionista ou performer de palavras faladas, mas, infelizmente, ela conheceu um fim trágico em uma idade jovem. Em 1883, contraiu febre tifoide e faleceu apenas 11 dias depois, aos 16 anos. Muitas pessoas que visitam seu túmulo deixam brinquedos e algumas até depositam dinheiro através de um buraco no topo da caixa de vidro. Muitas pessoas que visitam o túmulo de Lulu Fellows relataram cheirar flores, mesmo na calada do inverno, quando nenhuma flor está presente no local da sepultura. Outra lenda assombrada, semelhante a Frances Pierce Stone, diz que a caixa se enche de névoa. E ao longo dos anos, funcionários do cemitério e visitantes também viram o fantasma de uma menina perto do local da sepultura, que acredita-se ser Lulu Fellows. Ao longo do lado norte da lagoa no cemitério de Rosehill estão vários mausoléus elaborados, um dos quais pertence a Charles Davis, o 30º vice-presidente dos Estados Unidos sob Calvin Coolidge. Bem ao lado de Davis está Darius Miller e sua cripta com tema egípcio, que tem uma lenda fascinante por trás. Darius Miller era um rico presidente de uma empresa ferroviária de Chicago, cuja morte prematura é muitas vezes dita como resultado da maldição do rei Tut. Antigas lendas afirmam que Miller fez parte da expedição que abriu o túmulo do rei Tut, mas essa alegação foi provada ser falsa, já que Miller realmente morreu em 1914 de apendicite, 9 anos antes da tumba ser aberta em 1923. A lenda provavelmente foi alimentada pela arquitetura egípcia do mausoléu, que era muito comum na década de 1920, na época da morte de Miller. Outra lenda diz que uma luz azul brilha sob a porta da cripta de Darius Miller no início da manhã. A luz azul brilhante teria sido vista por funcionários do cemitério e só aparece nas primeiras horas da manhã do mês de maio. Do outro lado da Rua da Lagoa, não muito longe do mausoléu egípcio de Darius Miller, está a Capela de Maio, construída em 1899. A capela histórica apresenta impressionantes azulejos de pedra e mosaico no teto acima do alpendre da carruagem.
Nos fundos da capela está o cofre subterrâneo onde o fantasma de um homem teria sido visto pela porta do cofre. O fantasma seria um ex-caseiro que trabalhou no cemitério por muitos anos antes de ser assassinado em sua casa nas proximidades. A abóbada histórica está totalmente intacta e desempenhou um papel importante nos primeiros dias do cemitério. O cofre de recepção já foi usado como uma instalação de retenção para os mortos quando o solo estava muito congelado para escavação de enterros. Cerca de 100 corpos de cada vez foram temporariamente armazenados no cofre durante os meses de inverno, e também foi usado durante a construção do mausoléu comunitário de Rosehill. Construído em 1914, o mausoléu comunitário no cemitério de Rosehill é o maior de seu tipo no estado de Illinois, com 10.000 pessoas sepultadas dentro de suas paredes. O enorme mausoléu de 2 andares tem longos corredores intermináveis, e não é incomum que as pessoas se percam ao explorá-lo. Cada corredor se ramifica para outra ala, e, quanto mais fundo no edifício você explora, é fácil perder o senso de direção. Mesmo durante minha visita, quase me perdi 2 vezes enquanto explorava a parte antiga do prédio no 2º andar. O interior do mausoléu do cemitério é verdadeiramente uma obra de arte. O enorme edifício apresenta mármore branco por toda a parte, com belos vitrais dentro das criptas, bem como uma claraboia no 2º andar. A principal atração no mausoléu é o impressionante memorial para o milionário John G. Shedd, que faleceu em 1926. Shedd tornou-se presidente da Marshall Fields, mas é mais conhecido por doar milhões de dólares à cidade de Chicago para construir o Shedd Aquarium. O mausoléu também é conhecido por uma assombração envolvendo o magnata Richard Sears, cuja cripta da família está localizada no 2º andar, perto dos memoriais de John G. Shedd e Montgomery Ward. Na vida, Montgomery Ward e Richard Sears eram rivais comerciais amargos e morreram com apenas 1 ano de diferença, com Ward morrendo primeiro em 1913. Um homem usando uma cartola que se acredita ser o fantasma de Sears foi visto vagando pelo corredor perto da cripta de Montgomery Ward. Os visitantes também relataram ter ouvido passos nos corredores perto do túmulo de Sears quando ninguém está lá. Embora eu não tenha visto um fantasma ou ouvido nada incomum dentro do mausoléu, tive uma sensação muito perturbadora enquanto explorava o prédio sozinho. Em frente ao mausoléu comunitário no cemitério de Rosehill, está uma sepultura que despertou um misto de curiosidade e controvérsia, devido à data da morte de 666 e epitáfio incomum. A tampa do sarcófago, muitas vezes referida como a sepultura do diabo, contém a seguinte inscrição: o das trevas veio, nas trevas viveu, às trevas voltou, e das trevas renascerá para um tempo melhor. Deve-se notar que existe um obituário para o homem sepultado aqui, mas alguns disseram que o homem ainda está vivo e supostamente um artista e um entusiasta de vampiros que teve o túmulo construído como uma peça de arte. Quer o túmulo misterioso esteja vazio ou não, o túmulo único é certamente interessante e continua a fascinar os visitantes. Você já visitou o cemitério de Rosehill, em Chicago? Você acredita que o cemitério é assombrado? Deixe um comentário abaixo e deixe-me saber seus pensamentos.